Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos iniciando então aqui o nosso resumo semanal, né? Inclusive, antes de entrarmos na lição propriamente dita, né? No assunto da lição, para você que está chegando agora, a nossa intenção aqui é fazer um resumo da semana, né? Então, um vídeo onde nós temos o resumo da lição da semana. Então, hoje, dia 18 de janeiro, nós estamos aqui, vamos iniciar a lição número 4, né? Então, hoje vamos fazer o resumo da lição 4. E a ideia eu já posto o vídeo ali por volta da hora do almoço, mais ou menos, né? Agora são 5 da manhã, né? 5 da manhã estamos aqui gravando, então, o resumo da semana que vai se iniciar agora, né? Então, a lição número 3 encerrou, daqui a pouco, né? Vamos para a igreja, para poder recapitular a lição, o estudo da lição, para você que vai estar acompanhando em alguma igreja. E logo à tarde, então, nós iniciamos já a lição número 4. Então, a minha ideia já é fazer o resumo semanal, já coloco o vídeo ali mais ou menos por volta da hora do almoço, 1 da tarde, 1h30 da tarde mais ou menos, né? E se possível, né, eu daria como sugestão, né? Claro que cada um vai ter sua estratégia de estudo da lição. Eu daria como sugestão você já assistir esse vídeo hoje, né, antes de iniciar o estudo da lição, e aí você inicia então o seu estudo diário da lição, e com certeza você vai, ao estudar a lição diariamente, você vai se lembrando daquilo que a gente aqui pontuou, algumas coisas mais importantes, algumas ideias mais importantes, algumas ideias, né, que a lição traz dia a dia, e você, quando for estudando a lição, você já vai ter um pouco essa base do assunto que está sendo abordado durante a semana, né? É claro, como estratégia, algumas pessoas preferem assistir depois no final da semana, né? Na sexta-feira ou no meio da semana, enfim, cada um vai ter sua estratégia, cada um vai ter o seu tempo disponível para assistir o vídeo, para estudar a lição, mas eu recomendo, é evidente, né? A lição, ela vem com o objetivo de nos incentivar a estudar a palavra de Deus diariamente. Então, não substitua o seu estudo diário pelo vídeo, né? Não substitua o seu estudo diário pelo vídeo. Estude a sua lição diariamente, né? A lição ela vem com esse intuito de nos ajudar a termos um contato com Deus diário, né? Então, o contato ele tem que ser diário e vai ser muito enriquecedor. Você pode ter certeza disso, né? Tendo esse contato diário com Deus, né? A sua comunhão com Deus vai melhorar, o seu relacionamento com Deus você vai ver que vai melhorar. Então, não substitua o seu estudo diário por um resumo semanal, por um vídeo que traz toda a lição da semana, beleza? Então, a ideia é essa. A ideia é que você, né, como estratégia, eu recomendaria que você assistisse o vídeo no início da semana e durante a semana, então, você vai estudando a lição e, se possível, quem sabe, na sexta-feira você ainda assista algum outro vídeo que também vai trazer outras ideias, vai pontuar outras questões, enfim, e vai enriquecer bastante o seu estudo, beleza? Então, sem mais delongas, né, aqui apenas como uma introdução, uma estratégia, uma recomendação, né, e para você que está chegando agora também conhecer um pouquinho aqui sobre a nossa ideia, né, a ideia desse estudo semanal, tá? Um resumo semanal. Lição número 4, então, como eu já falei, nós vamos estudar então a temática dessa semana, que estará se iniciando agora, um Deus apaixonado e compassivo. Bem, o título geral da lição, você já sabe, está aqui, o amor e a justiça de Deus. O amor e a justiça de Deus, que nós falamos lá na lição número 1, são duas características de Deus que andam juntas, né? Não são características opostas. Algumas pessoas falam, Deus ama, Deus é amor, mas é justiça. Sabe, esse mais é como se fosse algo oposto ao amor, né? Deus é amor, mas é justiça. Não são duas coisas opostas. São duas coisas que se complementam, duas características do nosso Deus que se complementam, né? Deus é amor e é justiça. Deus é amor, né, porque Ele é justo, porque Ele é justiça. Deus é justiça, ou Ele é justo porque Ele é amor. Então, são características que se complementam. Até agora, inclusive na lição de hoje, número 4, ainda está abordando um pouco mais aprofundado a ideia do amor de Deus, né? A ideia da justiça de Deus, vamos entrar nas lições aí posteriores. Então, ainda estamos falando do amor de Deus, já falamos de Deus, né, um Deus generoso, né, um Deus que ama incondicionalmente, o amor da aliança, enfim. E agora, um Deus apaixonado e compassivo. É interessante que a lição dessa semana, ela vai nos mostrar um pouco sobre as emoções de Deus. É interessante porque no mundo onde supervaloriza a razão e desvaloriza muitas vezes, né, os sentimentos e as emoções,
nós vamos perceber que a Bíblia ela retrata também Deus como um Deus de emoções, com emoções. E é evidente então que Deus ele vai nos criar com essa capacidade de sentir, né, de sentir as emoções. E ele próprio então vai ser apresentado na Bíblia como um Deus de emoção, como um Deus que demonstra as suas emoções. Agora, é evidente que nós precisamos ter, né, em nossa mente, antes de entrarmos nessa parte das emoções de Deus, entendemos que as emoções de Deus, né, os seus sentimentos, eles não são iguais às nossas emoções, né, não são iguais às emoções dos seres humanos, ainda mais no contexto de mundo de pecado. Então, assim, nós, seres humanos, estamos no mundo de pecado, né, e temos sentimentos, emoções dentro do contexto, né, de pecado. Então, assim, as emoções de Deus, né, um Deus, ele não são iguais às nossas. É evidente que a lição ela vai trazer, né, a Bíblia ela traz algumas analogias para a gente compreender esse amor de Deus, para a gente compreender um pouco essas emoções de Deus, né? Compreender Deus por completo é impossível. É impossível para a nossa mente humana finita. Mas nós precisamos perceber, né, que a Bíblia ela nos traz de forma a compreender, de forma bem didática, para compreendermos um pouco essas emoções de Deus, o amor de Deus. Ele faz algumas analogias, né? Então você vai perceber Deus sendo comparado a um pai amoroso, né? A uma mãe, a um marido, né, que cuida da sua esposa. Então você percebe aí algumas analogias justamente para entendermos, né, esse amor de Deus, as suas emoções, né, essa é a essência divina, né? Então a ideia é essa. E aí você precisa entender isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo, né, que nós estamos falando aqui das emoções de Deus, né, que hoje nós estamos num mundo que supervaloriza a razão e desvaloriza as emoções, né? Precisamos entender que sim, somos também seres emocionais, seres sentimentais, né? Mas a gente não pode confundir isso com a necessidade de emoções que acabam em alguns momentos até dominando a nossa mente, dominando as nossas ações. Precisamos ter cuidado com isso. Inclusive em Jeremias 17, verso 9, nós temos lá que enganoso é o coração do homem, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Lá em Romanos 12, verso 1, por exemplo, também diz sobre a parte racional, né? Diz assim, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então perceba, né, uma adoração, né, a ideia do culto racional, uma adoração espiritual e inteligente. Então nós precisamos entender que as emoções, os nossos sentimentos, eles não podem dominar a nossa razão, né? Então sentimento e razão vão andar juntos. Nós não podemos deixar o nosso sentimento dominar a nossa razão, as nossas sensações e sentimentos dominarem as nossas ações, né? Isso é muito perigoso. Por isso que a Bíblia fala, né? Enganoso é o coração do homem, né? Toma cuidado, enganoso é o coração do homem, né? O mundo ele prega aí, vai onde a vida levar, né? Vai onde o coração mandar, né? O que o seu coração está mandando? Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Se a gente virar o que o coração está mandando, a chance de se dar mal é muito grande, né? Então não é onde o coração está mandando, onde a vida está mandando levar, não é assim que funciona, não, né? Precisamos usar nossa capacidade racional. Deus ele nos cria seres, né, animais racionais. Então precisamos entender isso, né? Então, entendendo essa questão, né, inicial, essa introdução da lição, Deus é um Deus de emoções, mas não podemos confundir com as nossas emoções, né? E ao mesmo tempo, sim, apesar de sermos seres também emocionais, sentimentais, né, e Deus nos cria com essa capacidade, nós somos também seres racionais. Não podemos esquecer essa ideia. E aí nós temos que utilizado, né, como nós falamos, algumas analogias para entendermos essas emoções de Deus, né, esse sentimento de Deus pelo seu povo. E uma delas está lá em Isaías 49, verso 15, que inclusive é o verso chave da semana. Eu vou ler então até direto da lição aqui, Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Eu deixo a lição sempre fechadinha aqui do lado porque eu faço um resumo, né? Eu escrevo um resumo e até recomendo também, né, você escrever,
assim, ajuda a introduzir de forma mais completa, né, o assunto na sua mente. É sempre bom, né, você escrever, se você puder, é sempre importante. Algumas pessoas gostam de marcar a lição, né? Eu já não gosto muito de marcar, né, a lição, de rabiscar. Eu gosto de escrever num papel separado, né, às vezes copiar alguma ideia importante, enfim. Né? Então acho que vale a pena, né? Se você puder escrever, fazer suas anotações, acho que vale muito a pena aí para você captar um pouco melhor o assunto aí da lição, né? Ajudar a memorizar, ajudar a compreender de forma melhor. Bem, o verso então da semana, o verso-chave, Isaías 49:15, diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, nós temos aqui uma comparação, né? Uma analogia do amor divino, desse sentimento divino, dessas emoções divinas, como o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas, ainda que uma mãe se esqueça, porque aqui no mundo de pecado, uma mãe esquece, uma mãe abandona o filho muitas vezes, né? Ainda que uma mãe ela venha esquecer do seu filho, né? Eu jamais me esquecerei de você. Né? Então Deus aqui, no contexto demonstrando esse amor pelo seu povo o tempo todo, né? Então Israel, né, que a todo tempo ele é objeto de uma preocupação do cuidado divino. Isso é muito bonito, né? Em Jeremias 31:20, falando também sobre o povo da aliança, Deus ele declara o seguinte: o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Interessante esse termo, né? Me compadecerei. E a lição ela traz aqui um pouco sobre a origem desse termo, e no final ela nos mostra que nesse contexto, né, na ideia do coração de Deus que se comove, né, o meu coração se comove, justamente seria minhas entranhas rugem. Né? Minhas entranhas rugem, meu coração se comove, né? Me compadeço pelo povo, minhas entranhas rugem, mostrando justamente a profundidade, né? A profundidade do amor de Deus. É muito interessante, né? Minhas entranhas, algo que vem de dentro, né? Minhas entranhas rugem. Né? Isso mostra a profundidade do amor divino pelo seu povo. Lá em Oséias, capítulo 11, no verso 1 ao verso 9, Oséias, capítulo 11, verso 1 ao verso 9, nós temos também aqui o amor de Deus, Pai, né? Mostrando, retratando justamente um pai amoroso. No verso 1 a gente já vê o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja, um pai que ama o seu filho. É um pai que se compadece pelo seu filho. E no decorrer do texto, a gente vai perceber que é um pai amoroso, né? Deus, né? Sendo esse pai amoroso, com um filho rebelde, né? Com um filho que se rebela a todo tempo. A gente vê essa oposição, um pai que ama e um filho rebelde. Mas perceba que, mesmo o filho sendo rebelde, o pai ele continua demonstrando, né, o seu amor e o seu sentimento pelo seu filho. Como nós falamos anteriormente, em algumas lições, justamente também, né, abordamos aqui o texto de Oséias, nessas lições anteriores, trazendo justamente um amor, né, um amor que não depende dessa reciprocidade do filho. Né? O pai ele sempre ama, ele sempre vai amar. Mas, como nós falamos depois na lição que abordou a temática, né, do amor da aliança, dentro de um contexto de relacionamento de aliança, o amor ele tem que ser recíproco. Né? Eu vou aqui repetindo algumas ideias que eu acho que são importantes a gente, né, não se esquecer, né, e estudar a lição então como um todo, né, uma continuidade, a gente relembrando algumas ideias anteriores. Então a gente viu que Deus ele ama incondicionalmente, né, ele é incondicional o amor de Deus, ele não depende do nosso amor para que ele nos ame. Mas dentro de um contexto de aliança, de um relacionamento de aliança, aí sim, esse amor ele deve ser recíproco. Né? E aqui justamente dentro desse contexto, né, de um pai amando o seu filho, mesmo o seu filho sendo rebelde. É interessante que aqui na Bíblia de Estudo, Andrews, nós temos, né, nesse termo, né, comovido, para justamente
complementar, como nós falamos aqui no tópico anterior, sobre Deus, né, a comoção de Deus, né, a Deus que se compadece pelo seu povo, né, as minhas entranhas rugem, um amor profundo, diz assim, comovido, né, o que aconteceu dentro do coração de Deus é comparado a um terremoto interior. A mesma palavra é usada para se referir à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, 25. É como se o Senhor sentisse em seu coração aquilo que Efraim vivenciaria no exílio. O vínculo de Deus com seu povo tem toda essa força, né? E a palavra, então, traduzida por compaixões, revela uma das virtudes-chave do Senhor ao lidar com a humanidade pecaminosa e frágil, né? Então, mais uma vez, é esse amor profundo, né? Deus se comove, Deus ele tem, né, emoções pelo seu povo, ele se compadece pelo seu povo, né? Ele vê o seu povo se rebelando contra ele se compadece com isso, ele se comove com isso. E justamente nesse ponto, né, a gente vê a ideia de um pai, né, de um amor angustiado, né, um amor angustiado. Justamente o tópico dessa lição é um amor angustiado. Então ele fica angustiado porque ele ama tanto, ele quer salvar. Nós vimos isso, né? Deus ele ama tanto que ele quer nos salvar, ele quer salvar cada pessoa da humanidade, quer salvar cada pessoa. E quando ele vê, né, o seu filho se rebelando, se afastando, desobedecendo, vendo que o caminho que o seu filho está escolhendo não é o melhor, né, ele se compadece, ele se comove. É interessante isso, né? Porque perceba, né, você que já é pai, eu não sou pai ainda, né? Serei em breve, inclusive, né? Serei em breve. Estamos aqui 18 de janeiro, falta um mês e meio, né? Um mês e meio aí para a nossa bebezinha nascer aqui, né, na nossa casa. Né? Não vai nascer aqui, vai nascer no hospital, né? Mas para uma bebezinha chegar aqui na nossa casa, né? Logo, logo a Lavínia estará aqui. Aí serei pai, talvez eu compreenda ainda melhor, né, essas ideias, compreenda um pouco mais na prática essas ideias, né? Provavelmente compreenderei, né? Mas você que é pai, certamente, quando você instrui o seu filho, você orienta o seu filho, você mostra o melhor caminho para o seu filho, e você vê o seu filho escolhendo o caminho errado, você vê o seu filho escolhendo o caminho oposto, né, que vai levá-lo à destruição, é evidente que você fica angustiado, porque chega um momento que você não pode decidir pelo seu filho. Né? Até determinado momento você é que toma as decisões pelo seu filho, mas chega um momento onde o seu filho ele vai tomar as próprias decisões, e aí tudo aquilo que você orientou, aquilo que você instruiu, quando você vê o seu filho escolhendo um caminho diferente daquilo, que provavelmente vai levá-lo à destruição, é claro que você fica angustiado, sabe? O coração se comove, se compadece, porque vê que o seu filho está se encaminhando para a destruição, e é assim com Deus. Né? Deus ele olha para a humanidade, vê a humanidade escolhendo, né, o caminho errado, o caminho que vai levá-lo para a destruição. E ele fica então comovido, mas ele não pode escolher por nós. Nós temos o livre-arbítrio, Deus ele não pode escolher por nós. Né? Então ele nos instrui, ele nos orienta, ele deixa a sua palavra aqui disponível para a humanidade, né? Um manual de instruções, né? Um manual de vida, como viver melhor aqui nesse mundo, né? Enfim, como nos encaminharmos para o caminho de salvação, que é através de Jesus Cristo. Então, quando nós escolhemos errado, quando o seu povo escolhe errado, né, quando uma pessoa sequer escolhe o caminho que não é o caminho que Deus orienta, ele se comove, ele se compadece. Né? É um amor angustiado, ele fica angustiado literalmente, porque ele deseja nos salvar. Porque o seu objetivo é nos salvar. E aí na sequência, então, nós vemos que lá em Mateus 9,36, né, aqui nós vemos alguns textos mostrando as emoções de Deus no Antigo Testamento. Mas Jesus vem à Terra. No Novo Testamento nós vemos, né, Jesus vem e ele vai demonstrar esse mesmo amor, porque ele é Deus, ele veio mostrar o caráter do Pai, ele veio mostrar quem é o Pai para a humanidade, ali de forma prática, ali no dia a dia, né? Aqui nesse mundo, ele se fez homem para que nós pudéssemos compreender um pouco melhor esse amor do Pai, esse caráter do Pai, né? Essas emoções do Pai. Então, como Jesus vem aqui à Terra, né? E ele é o próprio Deus e vai demonstrar o mesmo amor e as mesmas emoções, né? Nós vamos então aqui perceber então, de forma semelhante. Então, vimos no Antigo Testamento, né, as emoções de Deus, o amor de Deus sendo ali
demonstrado, e agora também através da pessoa de Cristo Jesus, as mesmas emoções, né? O mesmo amor pela humanidade. Lá em Mateus 9,36, nós vemos o seguinte, 9,36, deixa eu só virar mais uma página aqui, Mateus 9,36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, né? Então Jesus, né, se compadecendo das multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, né? Então Jesus, ele percorria, né, todas as cidades, orando, né, curando e pregando. Jesus, ele percorria todos os lugares, curando e pregando. E quando ele vê as multidões, ele se compadece delas, porque ele percebe que são pessoas ali que estavam andando como ovelhas que não têm pastor. Então, como nós falamos já, a ideia, né, de se compadecer, Jesus, ele se compadecia dessas pessoas, né? Então, a mesma ideia da profundidade do amor, lembra, né? Quando nós tratamos desse termo, me compadecerei, meu coração se compadece, minhas entranhas rugem, é um amor profundo. Então Cristo, ele demonstra o mesmo amor, porque ele é Deus, ele é como o Pai, e ele vem para revelar o caráter do Pai, ele vem para revelar o amor do Pai. Então ele vai demonstrar o mesmo amor do Pai. E ele se compadeceu então pelas multidões. Mateus 14,14, algumas páginas à frente apenas, Mateus 14,14, Mateus capítulo 14, verso 14, vai dizer assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, né? Então ele cura porque ele se compadeceu primeiro, ele se compadece, ele demonstra o seu amor profundo, o amor profundo pela humanidade, o amor profundo que o Pai tem pela humanidade. E na sequência, por se compadecer delas, Jesus, ele vai e cura ali então os enfermos. Mateus 23:37, nós temos também um lamento de Jesus, né? Um lamento de Jesus. Mateus 23:37, eu vou abrir aqui na Bíblia. Mateus 23:37. Mateus 23:37 diz assim, né, sobre o lamento de Jesus, né, sobre Jerusalém, quando ele ali tem a predição de Cristo, né, sobre a destruição. Jerusalém, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então perceba que é esse amor angustiado. O mesmo amor angustiado que o Pai, né, ele revela, é revelado, né, no Antigo Testamento, aqui Jesus, ele demonstrando o mesmo amor angustiado, né? Quantas vezes quis eu reunir os filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Né? Lembra, tem o livre-arbítrio. Então Jesus, ele quer juntar, Jesus, ele quer salvar, e ele fica angustiado porque é o que ele quer isso. Mas depende da vontade de cada um, depende da decisão de cada um. Então é esse amor angustiado, ele mostrar o caminho, mostrar o que é melhor, mas vocês não querem. Então esse amor angustiado, né? Isso é muito interessante, que mostra um lamento de Cristo. Imagina ele vendo, né? Vendo o futuro, o que vai acontecer, ele fica angustiado porque ele quer salvar, mas as pessoas acabam então escolhendo o caminho oposto. E na sequência da lição, nós temos então, além de Deus ele ser chamado de compassivo, ele também é chamado de Deus zeloso. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 24, Deuteronômio 4, verso 24, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 4, verso 24, nós vamos ver essa ideia. 4:24 está aqui, diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E aqui interessante, na explicação também da Bíblia de estudo, Andrews diz assim, né, Deus zeloso, não invejoso, mas zeloso de proteger o relacionamento íntimo de aliança exclusivo com seu povo, como em um casamento. Então veja, não é um zelo, né, de um Deus invejoso, mas um Deus, né, que quer
proteger, né? Zeloso de proteger o relacionamento íntimo da aliança e exclusivo. Então essa é a ideia, né? Por isso que nesse ponto aqui a gente trata, né, Deus zeloso como um Deus ciumento. A lição ela aborda dentro dessa ideia, né? Um Deus zeloso como um Deus ciumento. É evidente que, como nós falamos lá no início, e não falamos à toa isso, os sentimentos e as emoções de Deus não são iguais às nossas, né? Quando a gente fala Deus zeloso, né, um Deus ciumento, que ele quer então proteger esse relacionamento exclusivo com o seu povo, né? Então Deus que se incomoda, é evidente, quando o seu povo ele se prostitui e ele vai adorar outros deuses. Porque Deus ele é um Deus zeloso, Deus ciumento, ele quer proteger esse relacionamento exclusivo com ele, né? Então, dentro desse contexto, esse é o zelo de Deus. Não é igual ao ciúme, né, dos seres humanos. Não é a mesma coisa. O ciúme, aqui no nosso contexto, né, humano, né, de um mundo de pecado, é um sentimento, uma característica ruim, não é uma característica boa. Alguns até falam, um pouquinho de ciúme não faz mal. Aí você que sabe, mas assim, é uma característica ruim, uma característica que vai trazer problemas, que vai trazer sofrimento, que vai fazer olhar coisas que não tem e que vai fazer talvez um relacionamento até acabar, né? Então aqui, dentro desse contexto, não é esse ciúme, né? Um ciúme que, não sei, um homem vê uma mulher conversando, a sua mulher conversando com outro homem, já está imaginando um monte de coisa e vai lá e já quer brigar, enfim. É um ciúme, é uma doença, é um doentio. Aqui não, aqui é o zelo de Deus, esse ciúme, ele quer proteger o relacionamento exclusivo com o seu povo, né? Não quer que o seu povo se relacione com outros deuses, é um relacionamento exclusivo. Quando nós entramos nessa aliança com Deus, nesse relacionamento de aliança com Deus, nós nos relacionamos exclusivamente com Deus. Esse é o ciúme, esse é o zelo, né? Esse é o zelo de Deus, né? Quando a gente fala a ideia, né, do ciúme aqui desse mundo fazer mal, a própria Bíblia ela vai tratar essa questão lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, quando diz, né, que o amor não arde em ciúmes, mostrando que esse ciúme aqui no mundo, né, esse ciúme entre seres humanos, entre um casal que seja, esse é um ciúme ruim, né? Às vezes não é um ciúme entre casais apenas, né, mas dentro do contexto familiar mesmo, sem ser um contexto de casal. Um não quer que o outro se relacione com o outro, não quer que converse com o outro, não quer que fale com o outro, enfim, quer que ele seja o centro das atenções, quer que se relacione apenas com ele, fale somente com ele, qualquer coisa já sente ciúme. Isso é um ciúme ruim, é um ciúme doentio, é um ciúme que faz mal. Aqui é o zelo de Deus, né? Esse ciúme, né, é um Deus zeloso, né? E isso é muito interessante. E na sequência, então, nós temos, né, por último, a lição ela vai nos convidar a refletir esse amor que Deus tem por seu amor, né? Então nós precisamos refletir esse amor. Deus ele ama a humanidade. Deus ele nos ama incondicionalmente. Nós vimos isso nas lições anteriores. E aqui a lição mais uma vez ela aborda essa ideia de que se nós recebemos esse amor de Deus, entramos num relacionamento com Deus, um relacionamento de aliança, esse amor ele vai ser refletido de volta para o Pai e vai ser refletido em direção ao nosso próximo. Então Deus ele nos ama incondicionalmente, independente de nós o amarmos ou não. Mas quando entramos num relacionamento com Ele, quando entramos num conceito, né, num contexto de aliança, nós vamos refletir esse amor em direção ao Pai e vamos refletir também esse amor em direção ao nosso próximo, né? Então Deus ele tem por seu povo um amor profundo, né? Um amor como de um pai, um amor como de uma mãe, um amor como de um marido, né? E ele lamenta por um povo que se distancia dele. Lá em Lucas 19:41, nós vamos abrir esse texto, é o último texto de hoje, né? Penúltimo texto de hoje, tem só mais um logo na sequência. Lucas 19:41, porque aqui é uma demonstração, né, de uma emoção pela humanidade muito incrível, né? Lucas 19:41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus ele literalmente chora pelo seu povo. Aqui na Bíblia diz ainda assim, Jesus ele não estava cumprindo um dever, ele estava agindo com amor profundo por seu povo. Então você tem no contexto anterior a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém,
E na sequência, quando ele vê a cidade, Jesus ele chora. Porque ele sabe, né, que as pessoas ali estão distantes, né, vão crucificá-lo, vão rejeitar o amor do Pai. E Jesus ele olha, ele literalmente ele chora. Jesus ele olha a cidade, ele chora. É uma emoção profunda, é um sentimento profundo pela humanidade, é um sentimento profundo por mim e por você. Jesus ele chora quando a gente se afasta, quando a gente se distancia dele. Ele quer juntar o seu povo, mas muitas das vezes nós não queremos fazer parte desse povo e nos distanciamos dele. Ele literalmente chorou nesse momento aqui. Isso é uma demonstração muito profunda, é muito profundo essa demonstração de amor, né, do Pai, de Cristo Jesus por cada um de nós. Em Romanos 5, verso 5, para fechar então como último texto dessa semana, Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, como nós vamos poder refletir o amor de Deus em direção ao nosso próximo? Apenas por intermédio do Espírito Santo. Não tem outra forma. Apenas por meio do Espírito Santo nós vamos conseguir refletir esse amor em direção ao nosso próximo. Apenas por intermédio do Espírito Santo. Não tem outra forma de fazermos isso. Então, que você permita, né, que o Espírito Santo ele possa habitar em ti, possa habitar em sua vida, possa permitir que você compreenda ainda mais o amor do Pai e possa, então, ajudá-lo a refletir esse amor de volta para Deus e também em direção ao próximo. Esse mesmo amor profundo que Deus teve por nós, tem por nós, né? Que Deus tem por nós, que Cristo demonstra por nós, nós possamos compreender esse amor através do Espírito Santo e também possamos, então, a partir disso, refletir esse amor em direção ao nosso próximo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, na próxima lição, na próxima semana, na lição de número 5. Até lá!